Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje no último programa, no último Ponto Poder Contexto de 2024, a gente vai fazer aquela velha retrospectiva. Muita coisa aconteceu aí nesse ano de 2024. Hoje a gente vai falar sobre o desembarque de nomes do PDT na velha disputa interna ali do PDT desde 2022, que a gente vem contando sobre isso. Vamos falar também da vitória de Evandro Leitão na disputa acirrada aí pela Prefeitura de Fortaleza. Falar também, claro, do fortalecimento da direita em meio a esse embate eleitoral aí desse ano. E da simbólica derrota, né, dos Ferreira Gomes lá no município de Sobral, cidade natal dessa família tão poderosa politicamente dos últimos anos aqui no estado do Ceará. E para falar sobre todos esses assuntos, eu trago aqui um time afiado. São os dois repórteres do Ponto Poder, Igor Cavalcante e Luana Barros. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Olá, Wagner Mendes, Luana Barros, todo mundo que está nos acompanhando. Uma honra estar aqui no último episódio do ano, né? Mas vamos aí fazer um balanço, né, de como foi o ano, mas também já aí deixar um gostinho pro ano que vem, né? Olá, Wagner, olá, Igor, olá todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, né, vamos falar do ano que passou e já projetar coisas pro ano que vem, né? Porque parece que a gente está aí nesse ano que não termina desde 2022. Até porque a política, a gente sempre fala que é uma novela, né? Então, a novela, ela nunca termina, né? Termina um capítulo, várias temporadas, já tá pensando no próximo, entendeu? Então, assim, vamos começar logo pelo que a gente mais escreveu aí nos últimos anos, que é a eterna crise do PDT, que não acabou ainda, mas eu diria que já tem aí vamos dizer assim, um rumo, já uma direção, porque a gente publicou aí nesse ano de 2024 um desembarque aí de um grupo, né, de prefeitos, do senador Cid Gomes, essa saída aí do PDT e o ingresso no PSB. Isso marca ali um dos episódios, né, não encerrou ainda essa crise, é claro, mas muita coisa já se resolveu com essa chegada, né, esse resgate desse grupo ao PSB. Esse grupo já participou, pelo menos a maior parte desse grupo, o próprio senador Cid Gomes já foi do PSB, e aí mudaram de partido, né? Teve toda aquela crise, esse grupo então ele volta para o PSB agora, sob a coordenação aí do Eudório Santana na presidência estadual. E é um episódio importante dessa crise, porque embora ela não foi resolvida, né, essa crise dos pedetistas, mas uma parte dela foi resolvida com essa migração, né, essa possibilidade de migração, sem a questão judicial, que a gente vai contar mais na frente, dos deputados, mas o que em relação sobre aos prefeitos, né, que não precisava dessa carta de autorização, e também ao Senado, né, vaga majoritária, não precisava de toda essa pendência jurídica. Então o que podia ser resolvido já foi resolvido, né, Luana? É verdade, Wagner. Acho que a gente começa o ano, né? A gente começou 2024 ali pelo períodozinho pouco antes do carnaval, vamos dizer assim, com essa primeira grande definição, que eu acho que naquele momento a gente achou que iria encerrar mais a grande crise PT e PDT, porque se tirava a ala, né, ali vinculada ao senador Cid Gomes, que queria essa reaproximação com o PT, queria fazer parte da base aliada, e você, querendo ou não, de alguma forma resolvia, né, quem ficava com o PDT e quem ia para o outro canto. Eu acho que a gente imaginou naquela altura ali de fevereiro, né, quando teve o grande ato de filiação aí do senador Cid Gomes, de muitos prefeitos, né, mais de 60 prefeitos naquela época se filiaram junto com o senador ao PSB. Teve também grandes nomes como a ex-governadora Isolda Sela, em que esteve envolvida, né, no principal ponto ali do rompimento entre PT e PDT lá em 2022, e que tinha saído do PDT já naquela época, e seguia sem partido até fevereiro. Então
esses grandes nomes, e teve a presença dos deputados federais e estaduais que ainda hoje estão no PDT por uma questão de legislação eleitoral, mas que já indicam aí essa ida, essa migração e tudo mais. Eu acho que naquela época foi um momento muito marcante, foi a primeira vez que Cid Gomes estava num partido diferente do irmão Ciro Gomes, que permaneceu no PDT porque exatamente pertencia a outra ala, né, a ala que vem fazendo oposição ao governo do Ceará, com o Elmano, o de Freitas, faz uma oposição aí ao grupo todo liderado pelo ministro Camilo Santana, né? Então tem esses grandes marcos. Eu acho que a gente esperava que se resolvesse mais. Eu acho que a crise e as rusgas continuaram de forma muito intensa, apesar de não mais ali numa crise interna partidária, e sim num âmbito maior, né? Mas isso consagrou também o PSB como um dos principais partidos, né? O PSB que tinha diminuído muito de tamanho, ganha um senador, ganha muitos prefeitos, que conseguiu manter na eleição de 2024, e ganha aí a perspectiva também de ganhar uma bancada grande na Assembleia Legislativa do Ceará e também na Câmara Federal, né? Então, assim, foi um momento de mudança grande no cenário partidário e eleitoral e político cearense ali em fevereiro, quando o Cid se filiou ao PSB. Pois é, essa questão aí desse pessoal todo sair do PDT e pro PSB, ele coloca, né, Igor, o PSB no novo patamar aqui no estado do Ceará, né? Como a Luana falou, mais de 60 prefeitos, tem um senador, e hoje, enquanto a gente grava esse programa, recebemos também a notícia da filiação do deputado federal Júnior Mano ao PSB, né? Ele que saiu do PL, foi expulso do PL durante o segundo turno da campanha eleitoral aqui em Fortaleza. Então, é um PSB que ganha influência, né, a partir do senador Cid Gomes também. No anúncio ali do Júnior Mano, o Cid Gomes estava lá do lado dele, dando as bênçãos aí a essa filiação. Então, é um partido que se fortalece diante dessa crise, né, de parte do grupo do PDT que queria estar ao lado do PT e outro que não queria estar. Então, é um agrupamento, né, de lideranças políticas que fortalece, que ajuda a fortalecer o governo do estado ali sob a liderança do Elmano de Freitas e do Partido dos Trabalhadores. O grande destaque dessa movimentação toda, para mim, é de fato o senador Cid Gomes, porque inclusive a gente já falou aqui bastante sobre isso. Durante toda essa crise, a liderança dele ficou muito questionada, né, de como ele conseguiria manter isso, se o Ciro teria mais força aqui no estado que ele, já que o Ciro tinha essa projeção nacional. E aí veio a eleição de 22, o Camilo ganhou muita projeção, teve a eleição do Elmano, né, com as bênçãos aí do Camilo, e o Cid não apareceu muito ali na campanha, não apareceu nada, na verdade, ali na campanha. Então, ficou muito como é que o Cid vai se reinventar, ou como é que essa liderança dele vai se manter, né? E aí a gente tem agora esse movimento que, para mim, é o que mais consolida, né, essa migração ao PSB, consolida a força que ele ainda tem, né, assim. Então a gente teve uma migração muito forte de prefeitos para o PSB, e aí isso se confirmou novamente nas eleições. Nas eleições o PSB elegeu aí mais de 60 prefeitos, 65 se eu não me engano. Então houve a gente falou, inclusive usei esse termo aqui, no copo meio cheio, meio vazio, né? Que é a história da Isolda ter perdido em Sobral, que é uma derrota de fato histórica pro partido, pro grupo, né, Ferreira Gomes. Mas o Cid conseguiu manter ali a quantidade de prefeitos que a gente sabe que é primordial para a definição de eleições nacionais, né, da eleição de deputado, de senador. Então foi uma demonstração de força muito grande dele aqui no estado. O Igor dando spoiler, né, do... Só no terceiro bloco, viu, Igor? Agora, Luana, a gente está falando aqui de uma situação que ainda não é real. Se você pegar ali, olhar para as vagas, né, para as cadeiras da Assembleia Legislativa, a bancada do PDT ainda é a maior, né? Mas é maior em número, mas não em realidade, né? Porque muita gente ali já está de saída, aguardando só a definição judicial para poder deixar as fileiras do partido. Então é um cenário que vai mudar, deve mudar aí nos próximos meses e trazer, né, a composição real, né, da Assembleia Legislativa. Também deve ter mudança aí na Câmara Federal. Então o partido, o PDT, ele, se você não conhecer a realidade local, se uma pessoa de fora do Ceará olhar a bancada, né, vai achar que o PDT está com a onda toda, né? Mas que na realidade não é bem assim, né?
Exatamente. A gente começou o ano, vamos dizer assim, com essa migração para o PSB em que os deputados federais e estaduais não podiam participar. Exatamente porque, só para quem está nos acompanhando, que talvez não entenda muito bem essas regras, né? Quando a gente fala de cargos majoritários, ou seja, prefeitos e senador, por exemplo, governador, o presidente também entra nisso, mas falando especificamente desse caso, senador e prefeitos, não existe um vínculo direto do mandato com o partido, né? Então, as eleições majoritárias ganha quem tiver mais 50% dos votos válidos. No caso de deputados federais, deputados estaduais, vereadores também entram aí, são cargos considerados proporcionais. Então, na verdade, quem elege a bancada é o partido, né? É tanto que você precisa formar chapas para conseguir se eleger. E por conta disso, por conta dessa diferença e da forma mesmo como esses políticos são eleitos, deputados estaduais e federais não podiam sair do partido sem o risco de perder o mandato. Para isso, eles precisavam da autorização da Justiça Eleitoral, exatamente porque, a priori, o mandato de deputado federal e de deputado estadual é vinculado ao partido. Então, se eles simplesmente saíssem e fossem para o PSB, o PDT podia pedir os mandatos e aí ficariam vários deputados sem suas cadeiras aí na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Então, eles entraram, né, a priori, quem entrou, na verdade, na Justiça Eleitoral pedindo aí autorização para sair do partido foram os deputados estaduais, né, os 10 deputados estaduais titulares e mais alguns suplentes, 4 suplentes do PDT pediram essa saída do partido sem o risco de perder os seus diplomas, ou seja, o suplente ainda poderia continuar assumindo caso tenha vaga e o deputado titular, né, conseguiria continuar no cargo. E aí a gente finaliza o ano com o TSE, né? Ou seja, a gente já está falando da última instância da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, dando essa autorização, concordando aí com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, de que houve sim grave discriminação pessoal, que esse foi o argumento usado, né? De que houve uma perseguição, uma grave discriminação do partido aos deputados que estão agora tentando sair, que fazem parte dessa ala ligada ao senador Cid Gomes. Então isso já chegou ao nível do TSE, o TSE já confirmou essa autorização para que os deputados estaduais saiam do partido sem perder o mandato. E existe ainda um último recurso, mas é um recurso que é muito do formal do processo, então dificilmente há uma nova análise, por exemplo, do mérito dessa ação. Então os deputados estaduais, conversei com alguns deles nessa reta final do ano, e eles falaram que ali por volta de janeiro, fevereiro, um ano depois que o senador Cid Gomes se filiou ao PSB, eles devem estar decidindo seus rumos. Na grande maioria, eles falam que o destino deve ser mesmo o PSB, eles devem seguir com o senador Cid Gomes. Um ou outro fala ali do PT, ou tem alguns outros convites, o Podemos é elencado por alguns, mas a grande maioria deve seguir mesmo junto com o senador Cid Gomes. Quanto aos deputados federais, ainda não há nenhum indicativo de que eles vão pedir essa autorização para sair do PDT, porque, enfim, um cenário nacional, o PDT faz parte da aliança, da base aliada do presidente Lula e tudo mais, então pode ser que eles fiquem. Eles estavam esperando terminar o processo todo dos deputados estaduais para aí tomar sua decisão, se vão entrar com o processo, se vão tentar sair, se não vão, se esperam a janela partidária de 2026. Essa decisão não está 100% feita ainda, eles estão esperando terminar 100% esse processo dos deputados estaduais para aí ver como fazem. O PDT, que deu tanto o que falar aí nos últimos anos, vai continuar na pauta da política para 2025, não tenha dúvida nenhuma. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Outro fato aí marcante, né, de 2024 foi a eleição aí do Evandro Leitão, né, a Prefeitura de Fortaleza. Mas, Igor, a gente já sabe o resultado das urnas, né, o petista foi eleito prefeito, em uma diferença ali de 10.800 votos. Mas tudo começou com uma grande disputa interna, né, entre o nome dele e o nome da deputada federal Luiziane Lins. Houve ali um embate muito forte internamente, mas claramente ele tinha maioria, né, entre as correntes ali, que acabaram confirmando o nome dele como candidato. Exatamente, a gente não pode dizer que o PT não tenha divergência interna, né? Assim, e que isso é algo recente. Historicamente, o partido sempre tem essas alas, essas correntes, essas disputas internas. Nesse caso deste ano,
isso ganhou uma proporção até mais pública, né, do que normalmente acontece. Então já havia uma certa diferenciação ali entre grupos muito claras, assim, né? Esse grupo da Luiziane, que historicamente aí é candidata à Prefeitura de Fortaleza, ela, mesmo depois de deixar a Prefeitura, ela tentou outras eleições em períodos em que o partido estava enfrentando crises muito intensas nacionalmente, né, principalmente. Então havia esse núcleo dela que sempre foi muito forte aqui, principalmente em Fortaleza. E aí no caso do Evandro, ele é uma figura aí egressa do PDT, né, que ele conseguiu justamente na justiça essa saída do partido, nesse contexto de racha do partido, que, como a gente comentou. E aí ele desembarca justamente no PT nesse momento que ele já chega, né? Eu lembro muito do evento de filiação dele, que ele chegou já com status ali quase de candidato, né? Ainda negando, né? Mas tem uma foto que eu lembro que é bem marcante, que é a foto dele com o Camilo e vários presidentes de partido de braços dados, assim. Já bem um clima meio de lançamento mesmo, de pré-candidatura. Na política, quando se nega alguma coisa, né? Tem ali uns 90%. Bom, e aí o Evandro já chegou com essa bênção aí do Camilo, né? E havia muito esse impasse sobre quem o governador Elmano iria apoiar. Então houve de fato essa disputa interna, foi uma eleição interna muito dura, né? Muito intensa, assim, com um status assim quase de eleição geral mesmo, né? Valendo. Então, no meio dessa eleição, inclusive, teve muitas acusações ali, principalmente por parte da Luiziane. Ela demonstrou inúmeras vezes a insatisfação sobre a forma como estava sendo conduzida ali a coisa. E de última hora acabou que o Evandro acabou sendo aí o candidato, né, escolhido pelo partido para representar. Então, houve todo esse cenário, a gente não pode descartar as arestas que ficaram, né? Inclusive a ex-prefeita Luiziane Liz concedeu entrevista para a live do Ponto Poder e comentou sobre isso, comentou que pensou em deixar o partido em 2022, que isso só piorou ao longo do tempo, né? Segundo ela, essa insatisfação. Pontuou diversas outras coisas, de que o silêncio dela, digamos assim, durante a eleição, já que ela não participou muito ativamente, foi uma forma de ajudar. Então, de fato, há um fio aí que não está totalmente, uma ferida que não está totalmente cicatrizada. Certamente. E a candidatura aí do Evandro, ela teve todo apoio, né, toda a força aí do governo do estado, de principais partidos ali que estiveram na composição do Elmano de Freitas em 2022. A gente teve ali junto do Evandro o MDB, o PP, o PSB, o PSD. São partidos ali robustos financeiramente, com tempo de televisão, que naturalmente fizeram a diferença aí nessa campanha eleitoral. Agora, Luana, um dos marcos, né, que a gente lembra dessa campanha eleitoral é justamente a performance do Evandro nos debates. Ele mesmo chegou a admitir, né, na live Ponto Poder, sobre essa dificuldade de se adaptar a esse formato, né, de debate, porque tem tempo ali, né, tem 2 minutos para resposta, 1 minuto e meio para tréplica, aquela coisa, e ele como deputado não tem, né, nessa disputa sempre para cargos legislativos, não tem esse modelo de enfrentamento, né, de debate. Então ele mesmo mostrou essa dificuldade, falou dessa dificuldade de adaptação a esse modelo de campanha eleitoral, né? Exatamente, e foi uma dificuldade que foi muito explorada, né, pelos adversários, assim, tanto pelo André Fernandes, com quem ele se enfrenta não só no primeiro turno como no segundo turno, como também pelos demais, assim, Capitão Wagner, do União Brasil, o prefeito Zé Sarto, do PDT. Eles exploram essa dificuldade, enfim, alguns atos falhos, algumas falas que não era exatamente o que ele queria dizer, mas ele acaba dizendo, isso é explorado, né? Eu lembro aqui dele falar meu candidato pro André Fernandes, então, e o André Fernandes disso, olha só, até meu adversário tá falando aqui que eu sou o candidato dele, enfim, então isso acabou trazendo uma dificuldade para ele se apresentar para esse eleitor também fortalezense, porque ele é um deputado estadual, ele tinha uma atuação mais geral em vários municípios e tudo mais, e é claro que um cargo proporcional, como é o de deputado estadual, um cargo que está ali no legislativo, às vezes não tem um alcance tão geral para ser conhecido por outros
enfim, pelo geral da população. Então, era um processo também de se apresentar, de dizer quem ele era. Então, todo esse processo de comunicação, às vezes, ficou atravessado exatamente por essas dificuldades admitidas pelo próprio candidato e por uma facilidade que o adversário dele tinha, no caso do André Fernandes, um pouco maior com essa comunicação. Alguém que está mais nas redes sociais, que tem essa comunicação mais direta aí com o eleitor e que, por isso, né, houve aí algumas disparidades mesmo entre os dois candidatos. Nessa questão, tem um ponto a se ponderar, é que os adversários dele também eram muito experientes, né? A gente tem o Sarto, que já disputou eleição, que já passou por debates aí, o Capitão Wagner, que, pelo amor de Deus, também né? Dezenas aí de debates na vida, debates eleitorais, e considerando também que o Evandro, ele tinha muito a perder. Ele era o candidato ali que reunia uma força política muito grande, que tinha o governo do estado, que tinha a presidência. Tem toda uma pressão por trás também. Exatamente, uma pressão muito grande. Se a gente considerar o André, que é o candidato, digamos assim, que foge um pouco dessa regra da experiência de debate, dessa coisa, ele não tinha tanto a perder. Ele era o candidato ali quase que azarão, né? Então ele foi mostrando uma segurança, usando justamente isso que ele tinha nas redes sociais. Então ele foi ali naquela coisa de, eu sou contra o sistema, estou aqui sozinho, não tenho dinheiro, não tenho recursos. Então Quando tinha bastante, né, recursos, acho que tinha essa retórica também que não se sustentava, já que o PL é um dos que tem mais fundo eleitoral e fundo partidário aí no país. Então, justamente, ele não tinha essa pressão toda em cima dele, né? Podia mais correr livre ali, né? E aí, o Evandro acabou ganhando essa eleição super apertada com esse discurso aí das parcerias, né? Com o governo do estado, com o governo federal. E aí cabe a ele, né? Transformar essas parcerias em realizações, né? Em ações na cidade que tanto precisa aí, principalmente na saúde, como a gente viu nas últimas semanas. Isso é algo interessante, porque a gente também entrevistou nessa reta final, o final do ano muito movimentado aqui no Ponto Poder, viu? Demais. Os últimos dias teve Luiziane Lins, teve o governador Armando de Freitas, que entrevistamos também na live extra, e ele falou isso, né, dessa coisa da cobrança, que acredita que eles vão ser mais cobrados exatamente por estarem nas 3 instâncias, né? Você tem o presidente Lula, você tem o governador Elmano, e você tem agora, vai ter a partir do dia 1º, o prefeito Evandro Leitão, todos do PT. Então, eles venderam muito discurso, esse discurso de todos juntos, não chegaram a usar esse termo, mas essa coisa do Ceará 4 vezes mais forte, para espelhar ali o Ceará 3 vezes mais forte em 2022. Então, é esperado que eles consigam avanços que até então eles diziam que é porque a gente não tem a parceria, porque não está tendo esse reforço, né? E que sejam mais cobrados por isso também. Na verdade, não tem nem a quem não cobrar se não for o PT, né? Porque o buraco na rua é a prefeitura, o hospital... A segurança é o Estado. Então, é o PT para todo lado. Os frutos e os problemas também, né? O lado bom e o lado ruim. Vamos acompanhar isso. Gente, a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta, vamos falar do fortalecimento da direita em Fortaleza. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos conversando com os repórteres do Ponto Poder, Igor Cavalcante e Luana Barros. Meu pessoal, vamos falar agora do avanço aí da direita aqui em Fortaleza, né? A gente teve, como a gente falou no bloco anterior, uma disputa super acirrada entre Evandro Leitão do PT e André Fernandes do PL. E a gente viu aí, o Igor falou da presença, né, da Luiziane na live Ponto Poder nessa semana, que inclusive você pode acompanhar lá no YouTube do Diário do Nordeste, conferir a entrevista, e olha que a Luiziane dá poucas entrevistas, viu? Então vamos lá conferir. E ela fala justamente dessa roupagem nova do André Fernandes, né, nessa questão de marketing aí na disputa pela prefeitura, de trazer, né, uma nova imagem a uma figura, Igor, que ficou marcada, né, pela questão do apoio ao bolsonarismo nas redes sociais, essa crítica aí mais dura, né, à esquerda, até com certos exageros.
E isso, esses exageros dele nas redes sociais, acabou vindo muito à tona durante a campanha eleitoral, que envolvia críticas a mulheres, né, a várias outras minorias, que ele acabava cometendo aí essas declarações nas redes sociais. Isso se voltou contra ele durante a campanha eleitoral. Mas durante a campanha ele apresentou de fato uma nova roupagem, né? Parecia uma nova identidade ali, um discurso muito estratégico, falando em muitas situações de propostas, né? Criticando o PT e as ações que não foram realizadas. Então a direita ela acaba se fortalecendo na figura do André Fernandes a partir também dessa nova roupagem que ele apresentou na campanha, né? Exatamente. Para a gente que acompanhava política sempre, né, assim, no dia a dia, e também para o eleitor que acompanha no dia a dia, foi algo que foi a surpresa da eleição, né? Ninguém estava esperando, assim, e já no primeiro debate era uma figura completamente diferente, assim, e nas redes sociais era possível acompanhar essa reação, as pessoas, o que aconteceu, né? Por que ele está tão calmo, tranquilo, um tom de voz bem abaixo do que ele costuma usar nas redes sociais, um discurso bem mais moderado do que ele costuma adotar. E o que surpreendeu foi justamente isso, porque, assim, se a gente for pegar essas figuras bolsonaristas aqui do estado do Ceará, o André Fernandes talvez seja o mais ligado ali ao Bolsonaro, porque se a gente considerar, por exemplo, os mais relevantes, né, o Carmelo Neto, por exemplo, ele tinha uma atuação muito ligada ali de ser um jovem, uma criança, adolescente que sempre esteve muito envolvido com a política, então ele foi aderindo ali junto a isso ao bolsonarismo. Mas o André Fernandes não, essencialmente é o bolsonarismo ali, a origem é junta, o discurso é o mesmo, a fala, o modo de se portar nas redes sociais é o mesmo. Então é a figura ali cearense que mais tem essa imagem do Bolsonaro. E na eleição a gente sequer viu ele e o Bolsonaro juntos, né? Ele não usou nada da imagem do Bolsonaro e o discurso mudou completamente. Então, realmente, isso de fato surpreendeu, mas uma coisa que logo nas primeiras pesquisas que a gente via, né, na pesquisa Quest, que era o nível de desconhecimento dele. Então ele tinha um nível de desconhecimento... Chegava a 50%, né, Igor? Exatamente. Bem alto, realmente. Uma grande parcela do eleitorado não conhecia ele e passou a conhecer essa figura que estava nos debates ali, tendo uma fluência na fala, com um discurso bem moderado, com propostas ali que agregavam a muitas categorias, a motociclistas, né? Jovens, exatamente. Então, assim, isso explica talvez um grande avanço dele em cima do eleitorado, né? Ele era essa figura jovem que tem apesar de ele já estar no segundo mandato, apesar de ele já vir de uma história política também, né? Ele não é novo na política, mas eu acho que quando você vê uma cidade, um estado como o nosso, que tem um grupo político que está aí com as figuras, né, já há algum tempo, esse ar de novidade, esse ar de independência, ele mesmo queria dizer essa coisa do sozinho contra um sistema, sem dinheiro, apesar de ter muito recurso, né, todas essas narrativas também podem conquistar e conquistaram um eleitorado que não era só o bolsonarista. E era a grande dúvida que ficava, né? Como é que ele vai conseguir sair só do bolsonarismo e conseguir conquistar essa outra parcela do eleitorado que não necessariamente se vincula a isso, não necessariamente gosta disso, que muitas vezes rejeita essa ideia, né? Porque é muito diferente o número de votos que você precisa para ser eleito para um cargo como prefeito de Fortaleza do que precisa para ser eleito deputado federal, né? Para o legislativo é muito mais fácil você ficar restrito a esses nichos, enquanto numa eleição majoritária é necessário realmente se ampliar, é necessário moderar, é necessário dialogar. Mas foi uma surpresa, eu acho, inclusive para os adversários que muitas vezes subestimavam aí a capacidade do André Fernandes de conseguir, enfim, fazer todas essas coisas, né? Eu acho que esse é um outro destaque assim, dessa eleição, que é o quanto ele foi subestimado, né, pelos adversários. Se a gente for pegar aí para onde foram os ataques e de onde vieram os ataques a cada um dos candidatos, o André Fernandes talvez tenha sido aí o mais poupado, digamos assim. Porque o Sarto foi muito alvo, a questão do PT, logo no início o Capitão Wagner também foi muito alvo, mas o André Fernandes ficava escapando ali porque ninguém botava muita fé, né? Ficou uma coisa de, no segundo turno a gente ganha porque vai aderir a imagem dele ao bolsonarismo e vai ser fácil. E não foi. E eu acho que isso porque ele passou em primeiro, né? No primeiro turno ele esteve aí na primeira colocação. Exatamente. E ele perdeu por
menos de 11 mil votos. Isso numa capital é nada, assim. É menos que o eleitorado de uma cidade pequena, muito menos que um bairro. Né? E você vê isso é tão claro, né? Isso é tão latente aí no fim da campanha eleitoral, que a gente viu ali a emoção do Camilo no momento da oficialização ali da vitória do Evandro, ali naquela coisa tipo assim, conseguimos, sabe, assim... um peso, né, que sai das costas. Parece que um grande peso saiu das costas, assim... foi uma reta final, as pesquisas dando empate numérico, não era nem técnico, era numérico mesmo, assim. Então, você via, quando você conversava com os assessores ali, no começo da campanha, né, de bastidores, dos candidatos adversários, todo mundo queria enfrentar o André Fernandes no segundo turno, todo mundo. Porque achava que realmente era uma campanha, era uma disputa fácil, né, contra ele, o que acabou não se concretizando. Foi o adversário mais duro que qualquer candidatura poderia ter nesse segundo turno. E o adversário que agregou outras figuras, né? Figuras tradicionais da política. E, né, outros candidatos vieram para o lado dele e havia toda essa expectativa de não vão aderir porque é o bolsonarismo. E não foi bem isso, né? Então eu acho que essa autocrítica aí é necessária, porque esses grupos de direita, ou seja, de direita, de extrema direita, eles estão adaptando muito a linguagem, a forma de fazer campanha. Não é muito mais aquela coisa virulenta que afasta o eleitor. Não, é uma coisa moderada que atrai o eleitorado do centro, atrai um eleitorado às vezes de esquerda que está insatisfeito, que está cansado, enquanto outros espectros políticos tentam repetir uma fórmula, né? Uma fórmula que funciona até então, mas que diante de um adversário que sabe se adaptar, sabe usar ali as redes sociais, as mídias, enfim, acaba vendo um adversário bem difícil. Assim. Eu estava lembrando aqui, a gente já citou outra vez, mas a entrevista da Luiziane, ela fala que não foi o grupo liderado pelo ministro Camilo Santana que ganhou, foi o grupo do André Fernandes que perdeu a eleição, né? E assim, obviamente que não dá para você restringir uma leitura como a da eleição de Fortaleza, que foi tão complexa, a um só ponto, mas eu acho que essa é uma leitura possível. Será que foi a força do petismo e do ministro Camilo, né, que são fortes, estão fortes, vem numa tona forte desde a eleição de 2022 que ganhou, ou será que foi, querendo ou não, o André Fernandes ter esse passado, que se distancia... Ainda rejeição grande, ainda né? uma rejeição, ainda uma vinculação ao Bolsonaro, mesmo que ele tenha tentado se distanciar. Eu lembro que no segundo turno, falas dele surgiram, por exemplo, sobre mulheres, falas antigas, né? Enfim, usaram de falas antigas, ou até recentes mesmo, assim, de 1 ano, 2 anos atrás, para poder, enfim, mostrar certas características que ele, em algum momento da carreira política dele, falou e discursou sobre. Então, será que foi isso que deu a derrota a ele? Ou será que, de fato, foi a força ali do grupo liderado pelo Camilo? Ou, quem sabe, os dois? Eu acho que são questões que têm que ser levantadas por todos esses atores que vão estar aí nas eleições de 2026. Até quando o discurso de vamos enfrentar esse dito fascismo, esse dito vai funcionar se você não tiver outros elementos políticos para, enfim, sustentar também isso, né? É uma coisa a se pensar. E outra coisa, né? A gente está vivendo aí desde 2022 uma grande guerra entre PT e PDT, né? Então isso, para o cidadão comum, né, que está acostumado, né, a ir às urnas e votar na esquerda, o eleitor de Fortaleza é assim, centro-esquerda ali, sempre, nunca elegeu ali um prefeito de direita, e quase aconteceu agora em 2024, mas também acredito que esse fortalecimento da direita tem muito também do desgaste desse grupo para com o eleitor, né? E aí, se você vê, o Camilo Santana apoiou o Sarto em 2020, né? Você vê, o próprio Evandro estava com o Sarto em 2020. Então, assim, por que é que 4 anos depois já não presta mais, né? O que é que aconteceu aí durante esse período? Por que é que eu tenho que acreditar nesse projeto, nesse discurso agora? Que esse discurso ele pode mudar daqui a 4 anos depois, porque algo mudou, porque romperam de novo. E aí eu enxergo essa questão também desse desgaste entre esses partidos ali de centro-esquerda, que acabou também dando um fortalecimento à imagem do André, porque era aquela imagem, o Igor falou bem da questão da pesquisa Quest, desse índice alto de desconhecimento. Então, quando o eleitor passou a conhecer o André, uma figura jovem, mostrando coragem, discurso de mudança, aquela coisa toda, e olha para o outro lado, né, e vê uma eterna briga aí desde 2022,
Isso claramente faz com que o eleitor, não, vou fazer aqui uma aposta aqui no novo, vai que se não der certo, em 4 anos eu mudo de novo, né? Então também acredito que teve muito disso, da questão do desgaste desse grupo, né? E isso é um grande alerta pro Elmano, né? Porque ele vai pegar essa ressaca, digamos assim, de tudo isso, né? A ressaca do racha do PT com o PDT, dessa polarização que ficou em Fortaleza, desse distanciamento, assim, desse questionamento mesmo interno do partido, né? A gente vê uma entrevista dessa de a Luiziane Lins, uma das principais lideranças do partido, questionando a forma como o partido está sendo conduzido, dizendo que não se vê mais no partido. Então, são essas figuras que colocam ali alertas, né? De se isso vai funcionar ou não. E eu acho que você falou dessa crise e tudo mais, talvez daí vem a segunda grande surpresa para mim, pelo menos, da eleição de 2024, né? A gente teve essa imagem do André, que a gente não sabia como é que ele ia se comportar, e ele veio num discurso moderado e tudo mais. E a segunda grande surpresa veio com o apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio, da forma como foi ao nome do André Fernandes. Eu acho que ninguém imaginava que ele ficaria ao lado do Evandro, que ele iria aderir ao PT e tudo mais, porque de fato existe aí talvez até uma mágoa, acho que pode até se falar de uma mágoa aí que restou dessa briga entre PT e PDT, que teve como alvo a candidatura dele, que a candidatura dele em 2022 foi muito enfraquecida, mas essa participação tão intensa de ir para as propagandas eleitorais do André Fernandes, falar que ia ajudar na gestão e tudo mais, que inclusive o nome dele e o nome do Capitão Wagner foram usados para combater a questão da imaturidade, que era um discurso levantado pela campanha do Evandro contra o André Fernandes, ser alguém muito jovem, 26 anos, sem experiência de gestão, e aí vinha o Roberto Cláudio com sua experiência de 2 mandatos à frente da Prefeitura de Fortaleza, muito bem avaliadas, as 2 gestões dele. Então, assim, foi uma surpresa, assim, o tanto que se posicionou, o tanto que de fato foi pro lado, né? Você via as coletivas que o André Fernandes convocava e o Roberto Cláudio estava ali ao lado. Eu acho que talvez se dissessem isso se alguém acordou de um coma de 2 anos, a pessoa ficou completamente perdida. O que é que está acontecendo? Roberto Cláudio com 22. A política cearense tem disso, né? Impressionante. O que a gente tem visto aí nos últimos anos. Se contassem pra gente a 4, talvez. Quis voltar pro coma, né? E aí a Luana já tocou no assunto do Roberto Cláudio que eu queria falar. É justamente desse segundo turno, onde a gente viu do mesmo lado o André Fernandes, o Roberto Cláudio, o Capitão Wagner, né? Eu fico imaginando qual é o futuro dessa aliança. Essa aliança vai vingar para 2026? Lembrando que André Fernandes não tem idade para disputar governo do Estado nem Senado. Então, assim, ele vai ter que usar o capital político que ele conseguiu em 2024 para ajudar a eleger alguém em 2026, né? Quem será esse alguém que ele vai depositar todo esse capital político que ele conquistou, né? Então, assim, que aliança é essa? Essa aliança ela vai se manter, ela vai se perpetuar? Roberto Cláudio, que sempre militou ali na centro-esquerda, ele vai de fato assumir esse discurso de direita? Como é que vai ser isso? Assim, eu fico imaginando. O que é que vocês acham? Vocês acreditam na força dessa aliança entre essas 3 lideranças? Como é que vocês visualizam aí a partir do ano que vem? Como é que vai ser isso? Olha, eu acho que nessa eleição, agora de 2024, o André Fernandes surpreendeu bastante justamente nessa flexibilização, né, de dar, digamos assim, um passo atrás. Ninguém imaginava que o André Fernandes iria disputar uma prefeitura de Fortaleza e não iria usar a imagem do Bolsonaro, não iria citar o Bolsonaro, né, na maior parte do tempo. Então, eu acho que isso abre uma perspectiva muito grande. Por outro lado, é importante a gente ponderar que ele ainda guarda muito aquele jeito de fazer política que é pouco atrativo, né, para essas figuras, assim. Aquela coisa meio de, olha, não vou me misturar com ninguém, vou ser eu sozinho aqui. Então a gente teve digamos, um sinal desse velho André Fernandes justamente agora, né, na composição da nova mesa diretora da Câmara Municipal, em que ele tentou ali de toda forma lançar um candidato do PL, né, para disputar com Léo Couto, que é o nome governista. Acabou não conseguindo, também acabou não querendo compor ali na mesa, né, que é uma articulação feita para garantir um espaço ali, uma certa pluralidade na mesa. Ele acabou impedindo que o partido conseguisse isso. Então, assim, a gente tem de um lado essa figura que flexibiliza durante a eleição, mas que ainda mantém um pouco aquela essência. A gente tem que ver o quanto isso qual desses 2 lados dele
vai chegar nas eleições, né? Por outro lado, o Capitão Wagner, a gente já viu que ele consegue pactuar ali com figuras, né, de um lado e de outro, então não tem tanto essa cerimônia, né? E o Roberto Cláudio, pelo que a gente viu até agora e essa oposição que ele faz ao PT, ele parece caminhar cada vez mais para esse lado de distanciar, né, do PT mesmo. Então, assim, eu acho que o grande X nessa questão vai ser quem vai representar, né? Porque são lideranças muito fortes, com muitos votos, e que aparentemente tem alguma disponibilidade ali para estarem juntas. Mas na hora de bater o martelo de quem vai ser o candidato, a gente já viu que um partido entre eles acaba rachando, como é o caso do PDT, e tentando compor com outros, como foi o caso do PT e PDT, houve um racha. Então vamos ver aí com 3 figuras tão distintas, né, de partidos tão diferentes, com ideias tão diferentes, se é possível sair um denominador comum aí. Eu diria que essa aliança, se você pensar 2026, ela é muito mais fácil e pode ficar muito mais coesa, levando em conta que o André Fernandes não pode disputar o governo em 2026, porque a gente viu dentro do PL, né, de fato um desgaste muito grande, porque ele firmou que ia ser o candidato e aí o presidente do PL Ceará, Silon, acabou saindo, teve que se fazer todo um arranjo da presidência do PL Ceará para o Carmelo, que também queria ser candidato, exatamente para evitar mais divisão ali dentro do partido, que já ia para uma eleição com a direita dividida, né? Porque também não se conseguiu chegar a um arranjo entre Capitão Wagner, André Fernandes e Eduardo Girão, tecnicamente figuras que já caminham juntas há um tempo. E que se você coloca nesse mix alguém que estava lá do outro lado, que é o Roberto Cláudio, então isso poderia ser muito mais complicado. Tendo um nome a menos, tendo agora só 2 que podem, de fato, disputar o governo no sentido legal da coisa, no sentido idade para poder concorrer ao Palácio da Abolição, talvez fique um pouco mais fácil, né? Então, o André Fernandes entrando muito mais como essa figura que vai apoiar, que vai estar ali dando esse capital político, mas sem poder, de fato, ser um dos nomes que disputa, talvez torne a questão mais fácil. Roberto Cláudio já foi convidado para ir para a União Brasil, porque o PDT também ainda saiu da eleição de 2024 dividido também, né? Porque no segundo turno uma parte do PDT, e a gente já tá falando aqui do PDT que ficou, né? A gente não tá mais falando da galera que vai pro PS. É o racha do racha. É aquela bonequinha russa, né? Que você tira uma boneca, tem outra boneca. Vamos ver quantas bonequinhas russas tem. Então, assim, sai dividido, né? André Figueiredo, que é o presidente nacional interino, apoiou o Evandro, enquanto o Roberto Cláudio foi pro lado do André Fernandes, vereadores se dividiram, enfim. Então, já saiu dividido aí também. Então, já recebeu o convite, parece que vem conversando, né, Capitão Wagner e Roberto Cláudio, depois das eleições, trocando ideias aí sobre isso. Vamos ver, a gente tem 2 vagas para o Senado, é importante lembrar isso, além da vaga para governo, né? Então, quem sabe um desses nomes vai concorrer ao Palácio e quem sabe o outro vai para o Senado. Agora, um ponto que é importante colocar o grupo liderado pelo ministro Camilo e com o Elmano ainda é muito forte, ainda tem muito partido, muito recurso, enfim. Então, se essa aliança que se formou aí no segundo turno das eleições de Fortaleza chegar fragilizada, eu acho que é complicado esse enfrentamento, né? E aí, só para fechar esse bloco, né, a gente falando aqui do André Fernandes, André Fernandes tem 26 anos, 26? 26, né? 26 anos. E aí, às vezes eu me questiono como é que se ele vai ter maturidade para administrar esse capital político que ele recebeu, né? Muito voto em Fortaleza, acabou a eleição, ele sumiu. Né? Pois é, a gente não está vendo ali o André Fernandes falar, né, nas redes sociais, na imprensa, ele não tem ido, então assim... Existia uma grande dúvida sobre como é que ele ia se portar, né? Que figura ia sair da eleição de 2024, se o André Fernandes da eleição ou se a gente retornava para o Legislativo. E aí a gente olhou aquele discurso dele pós-derrota e foi um discurso muito centrado, muito... bem equilibrado. Né? Ele não foi para um lado, talvez, ali do extremismo do bolsonarismo, de duvidar das urnas, de falar que, teve erro. Não, ele foi, vamos respeitar, vamos continuar fazendo oposição e tal e tal. Então, imaginava-se ali por aquele discurso que talvez ele fosse seguir. Mas aí depois disso ele some, né? Ele mergulha, ele ainda está de licença lá da Câmara dos Deputados e ele só surge para falar que não vamos fazer composição de nada, vamos lançar só nessa questão da Câmara Municipal, já num discurso mais
mais restrito de novo. Então é um mistério, eu não sei nem se ele sabe, talvez. Ele chegou a ensaiar, fazer umas visitas nos bairros, como ele estava fazendo, mas... Acho que durou 2 semanas e não fez mais. E olha que a gente está numa movimentação política quente aqui em Fortaleza. É IJF, é problema de transição e tudo. Ele não deu um pio até agora. Vamos avaliar como é que vai ser a postura dele a partir de 2025 e se preparar aí para esse ajuntamento aí do novo grupo dele aí para 2026. A gente vai fazer outro intervalo. Na volta vamos falar sobre a inédita, né, a histórica derrota dos Ferreira Gomes lá em Sobral. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos conversando com os repórteres do Ponto Poder, Igor Cavalcante e Luana Barros. Chegamos aqui no último bloco do nosso programa aí de retrospectiva de 2024. Não se brinca com a política do Ceará e de Fortaleza, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. E um fato ali histórico que a gente contou nesse 2024 foi a derrota dos Ferreira Gomes, né, lá em Sobral. Esse mesmo grupo político e familiar vinha comandando ali o município desde 96, né, com a eleição do Cid Gomes para a Prefeitura de Fortaleza. De lá para cá só aliados, né, e agora com o Ivo Gomes terminando aí o segundo mandato. Tentaram ali emplacar a Isolda Sela, Luana, mas a gente viu que a derrota da Isolda não foi tanto por ela, né? Existia ali o desgaste natural do poder, que o próprio Cid Gomes admitiu isso, né? E também questões ali municipais, né, da gestão, a taxa do lixo, né? Estava conversando esses dias com alguns técnicos do Tribunal de Contas e ele dizendo, olha, os dois municípios que aplicaram a taxa do lixo no Ceará perderam a campanha, né? Foi Fortaleza e Sobral. Então, assim, inclusive é uma questão a se resolver aí do ponto de vista das finanças municipais, como é que resolve esse problema. Mas é claro que isso impactou, né? Foi um impacto ali no município de Sobral, porque vinculou ali a taxa do lixo à conta da água. Então, foi um grande problema, né? A candidatura da Isolda tentou contornar isso, mas parece que a população já não tinha mais saco para ouvir e acabou optando pelo Oscar Rodrigues. Pois é interessante isso, né? Eu fui a Sobral nesse primeiro turno, acompanhei de perto, né, a apuração lá e esse fato histórico, essa mudança histórica ali no poder, e conversando depois com alguns especialistas, ainda lá naquela época, e perguntando, né, gente que passou esse ano lá, que muitos que moram por ali e acompanham esse dia a dia da cidade, e eu falei, mas o que é que explica, né? E aí eles falaram, a taxa do lixo para eles foi determinante, assim, essa aplicação da taxa do lixo e a falta de um tato político e de um tato até de comunicação da gestão do atual prefeito Ivo Gomes ao falar sobre isso, e enfim, ao tentar minimizar os possíveis... Ninguém gosta de pagar uma taxa a mais, né? Ainda não conheci essa pessoa que gosta de pagar uma taxa a mais. Então isso teve um impacto muito forte. Então teve esse ponto e essa falta de tato político mesmo para isso. Um outro ponto que foi levantado é o próprio desgaste do poder. Não existia, como os próprios especialistas falaram, nenhum grande episódio, sei lá, de corrupção, um grande episódio de algo que gere muito desgaste. Por mais que tivesse a taxa, existem alguns desgastes que a gente sabe que são muito maiores, né? Um grande escândalo ou uma área que tivesse completamente ruim, índices completamente ruins. Tinha índices muito bons, né? Sobral por exemplo, uma grande referência na educação, um modelo aí, não só estadual como nacional. E não existia nada tão ruim, mas eles fizeram uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que foi, existe toda uma geração de eleitores que votou nessa eleição que não sabe como é a cidade
sem uma gestão ligada aos Ferreira Gomes, né? A gente tem que lembrar que Cid Gomes, ele vence a eleição em 1996. Eu, por exemplo, sou de 1994. Então, assim, existe uma grande geração, e tenho 30 anos, então já votei em algumas eleições. Então, você imagina que existe toda uma geração de eleitores que não sabe o que é ser governado por um outro grupo. E fica olhando pro lado e falando, mas e se a grama for melhor? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Eles não sabem, né? Eles não vivenciaram. Resolveram apostar isso, agora. Exatamente. Então, né? assim, é um desgaste que muitas vezes não é porque tem índices muito ruins em alguma área, né? E sim porque eles não conhecem, e aí vem o novo, vem essa cara nova, vem essa coisa, e eu tô insatisfeita com uma coisa, eu tô pagando uma taxa nova na minha conta de água. Então, assim, por que eu não tento esse novo? E um outro ponto também que foi levantado é, apesar dos índices de aprovação do prefeito Ivo Gomes continuarem superiores ali a 50%, 60%, que muitas vezes indica que esse prefeito tem condições de fazer um sucessor de maneira relativamente fácil, existe o ponto ainda, infelizmente, muito forte no nosso estado e em Sobral, que nunca teve uma mulher como prefeita, que é o machismo, né? Então você tem ali uma candidata mulher, e isso já... enfim, diminui as possibilidades, infelizmente, de muitos votarem nessa mulher, né? Então, esse machismo, essa falta de entender a mulher como também alguém que pode estar nesse lugar e pode ser candidata e merece esse voto também, para muitos especialistas, foi um grande ponto aí que talvez, enfim, prejudicou. É até absurdo falar prejudicou, né? Mas que, enfim, prejudicou as chances aí da ex-governadora Isolda ser a prefeita da cidade. Então, a gente tem uma união de vários fatores que levam aí à vitória do Oscar Rodrigues, que já tinha concorrido em 2020 contra o Ivo Gomes, né? Oscar Rodrigues, que é deputado estadual, deve renunciar agora nos próximos dias para assumir a prefeitura. Então, ele vem aí nesse contexto de desgaste de um grupo político que está há mais de 20 anos no poder, junto a uma taxa do lixo que foi muito impopular, junto a, infelizmente, ainda um machismo que a gente vivencia na política cearense. Pois é, Igor, a Luana falou aí no novo, né? De fato, a proposta é nova, né? É diferente, mas o Oscar Rodrigues não é tão novo assim, né? A população já conhecia ele, deputado estadual, o filho, Moses Rodrigues, deputado federal. Então, assim, era aquela oposição que resistiu a esse tempo todo, né? Apesar da força, da influência ali dos irmãos Cid e Ciro, que mantiveram aí essa hegemonia durante quase 30 anos. Então ele é a chance do Oscar agora mostrar que pode fazer, né, de fato diferente, que pode fazer melhor. Vai ser o grande teste dele agora, né, embora ele faça oposição aí em relação ao grupo, né, ao grupo do Cid, ao grupo do Ciro, mas o União Brasil, que é o partido do Oscar, ele em diversos municípios, com diversas lideranças, dialogam também com o governo estadual. Então vamos ver como é que vai ser a relação, né, do Oscar com o governo estadual, com o governo federal. E é a grande chance dele de se estabelecer como uma força de fato e entregar um bom resultado à administração de Sobral, porque daqui a 4 anos tem eleição de novo, né? Aquele clássico desafio da oposição quando chegar ao poder, né? Você reclama por muito tempo, você critica, você aponta, tem sugestões, e aí chegou sua vez, né? Chegou a hora. O que é que você vai mostrar de novo, assim? E eu acho que no caso de Sobral, há 2 desafios muito grandes. Primeiro, é ele conseguir manter esse ritmo da educação, que é a principal marca não só da cidade, assim, a marca... Assim, isso foi exportado para o Ceará e para o mundo, né? Essa referência que é a cidade de Sobral nesse quesito de educação. E isso é muito a marca da família Ferreira Gomes, da própria Isolda, né? Do Cid. Então, como ele vai conseguir manter isso? Se ele vai conseguir transformar isso de alguma forma ali para a gestão dele, o que é que ele vai trazer de novo na educação para dar esse diferencial? E o outro ponto é o que é que ele vai, de fato, levar de novo, assim, o que é que vai ser a marca do Oscar Rodrigues? Vai ser a educação? Já tem essa coisa muito ligada à família dos Ferreira Gomes, né? Então vai ser o quê? Vai ser... Enfim, o que é que ele vai levar de novo? Ele falava muito de economia, por exemplo, né? De mudar a questão de emprego e tal, pode ser que ele vá por esse caminho. Exatamente. Então a gente tem muito esse cenário lá aberto. E outra curiosidade que eu fico também é como é que essa família, como é que esse grupo vai se portar na oposição, né? Como é que eles sabem fazer essa oposição lá? Porque eles praticamente nunca fizeram, né? Assim, há mais de 2 décadas, né? Eles estão na gestão. Então,
como é que o Cid, como é que os vereadores, né, esses aliados deles irão se portar agora tendo que jogar a pedra, né, e não ser o alvo das pedradas. Porque não é fácil não ser governo, né? Ser oposição é fácil demais, você critica, né? Você aponta o dedo, mas para resolver os problemas é difícil, tem que ter dinheiro, tem que ter aliado, né? Tem que ter projeto, é muita coisa, é muito desafio, os desafios são muito maiores. E só um ponto é que a eleição não foi decidida por uma margem muito ampla, né? Foi cerca de 6 mil votos ali, pouco mais de 6 mil votos. Então, assim, a população não foi uma escolha ali massiva da população, né? Foi uma coisa bem polarizada. Até o Cid mesmo pontuou que por um detalhe, né? Às vezes a população está cansada, às vezes é justamente essa questão da taxa do lixo, mas teve um fator também que eu acho que Sobral pegou muito dessa eu já usei aqui essa palavra, usar de novo, que é a ressaca dessa divisão da família Ferreira Gomes. Então a gente viu praticamente o Cid lá fazendo campanha quase sozinho, assim. O Evandro mesmo falou que o Cid não esteve aqui porque estava fazendo campanha lá em Sobral. Mas a gente não viu nenhum envolvimento do Ciro, por exemplo, lá. Não viu aqueles clássicos dos dois irmãos lá desfilando no centro da cidade, a cavalo ou em algum veículo aí questionável para tentar angariar mais votos, né? Mesmo o governo do estado não chegou tão junto lá na campanha. Então foi a Isolda tem esse histórico, né? Ela pega um pouco essa rebarba aí da confusão. Foi assim na história do PDT, que ela acabou não sendo a candidata por conta já dessas rusgas, desses rachas, e agora de novo em Sobral. Então ela tá pagando aí a pena das brigas que estão certamente muito alheias a ela. É verdade, eu queria dizer só que o Igor, né, pós-Natal aí, tá só nessa coisa de festa, ressaca e tudo mais, mas está certíssimo, porque foi a primeira eleição sem a força da família, né? Então, assim, você tem uma eleição que ela é muito dúbia para o Cid Gomes, porque ao mesmo tempo em que ele elege 65 prefeitos pelo PSB, então, de alguma forma, ele mostra essa força. A gente falava disso no começo do episódio, né, quando eu falei que o Igor tinha dado o spoiler de que ele, querendo ou não, mostra uma força, mostra que ainda é uma liderança que precisa ser considerada dentro do cenário eleitoral. Ele perde aí a joia da coroa, vamos dizer assim, esse grande símbolo da política, do jeito Ferreira Gomes de governar, vamos dizer assim, né? E justamente no momento mais frágil da família, né? Nesse momento em que o Cid e Ciro continuam afastados, a gente completou aí mais de 2 anos aí que os dois estão afastados, algo que influenciou também todo o restante da família. Você tem a deputada estadual Lia Gomes, que também falou sobre isso. Você tem essa não participação. O Ciro, ele não entrou como em outros municípios contra a candidatura que era vinculada ao PT, né? Porque a Isolda teve esse apoio, então foi o único município em que ele de fato esteve completamente afastado, mas a ausência também é muito forte, né? Então, é um ponto que ainda vai reverberar muito, eu acho, em como é que os Ferreira Gomes vão se manter na política cearense. Será que eles vão recuperar Sobral em 2028? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a posição deles na gestão, né? Porque o Oscar Rodrigues já deu sinalizações ali de se aproximar do governo do estado, o Moses Rodrigues do MDB, né? Ele já, do União Brasil, desculpe, ele já é muito próximo do governo Lula, lá em Brasília, ele é dessa base aliada, é relator de projetos importantes para o governo Lula, é próximo, por exemplo, ao líder do governo Lula, deputado Zé Guimarães, do PT, aqui do Ceará. Então, assim, eles são próximos desses governos, né? Então, como é que vai ficar toda essa situação? Cenas de 2025 aqui, é só uma retrospectiva, né? Não... Olha, eu vou prometer aqui para os ouvintes fazer um episódio só sobre Ferreira Gomes, né? Porque assim, muita coisa acontecendo, né? A gente está num outro, acho que se a gente for avaliar os últimos anos, é o cenário mais frágil da família, né? Irmãos rompidos em partidos diferentes. Você tem um Cid Gomes que tem perdido influência a nível estadual, mantém-se a influência, claro, mas a gente falou desse episódio da Assembleia Legislativa, em que ele não foi ouvido, né, foi atropelado, depois ameaçou romper, tudo voltou ali, ou conseguiram achar o resultado de um problema, né, resolver esse problema, mas assim, você vê que claramente o Cid Gomes não tem a mesma influência de antes, né, você vê ali a
a Lia Gomes, né, deputada estadual, que agora foi chamada aí para assumir a Secretaria de Mulheres do governo Elmano de Freitas, mas você vê que é um momento de fragilidade familiar, né? Perdeu ali a cidade mais importante, né, a cidade de Natal, que eles governavam aí desde 96. Então, vou deixar aqui a promessa, né, no último programa de 2024, de fazer um programa em 2025 só sobre a família Ferreira Gomes. Tem que prometer que vai chamar a gente, né, Luana? Rapaz, eu acho que a gente fala demais. Eu não sei se vai dar muito certo, não. A gente vai ficando por aqui, viu? Vamos dar uma mensagem aí de fim de ano, Luana? Uma mensagem de fim de ano, agora você me complicou. Eu espero que a política cearense pegue um pouco mais leve com os repórteres de política. E vamos desejar que seja bom, né? Que a gente tenha mais boas notícias a dar. Eu acho que o jornalista, às vezes a gente dá muita má notícia, mas que tem um pouco mais de boa notícia, um pouco menos de confusão. Mas alguma confusão ainda, que a gente gosta também, mas menos um pouco. Eu vou seguir a relatora, viu? Reproduzir os votos dela. Eu quero mais confusões em 2025. Esse é o meu desejo para 2025. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Ponto Poder Contexto ao longo de 2024. A gente começou esse programa aí na segunda metade do ano. Vamos manter em 2025, né, para tentar trazer aí os bastidores, informações importantes do que acontece na política do Ceará e os desdobramentos, né, da vida da população, e do que a gente puder cobrir, a gente promete trazer para vocês aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa a partir das plataformas de áudio, na Spotify, Deezer, Google Podcast. É só pesquisar lá na aba Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão. Obrigado, Kleber, pela parceria aí nesse ano. Apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.